Sejam todos muito bem-vindos novamente. Pessoal do grupo de jovens da EAP, vamos estar começando mais uma live, hoje com o Eduardo Augusto, engenheiro civil, e junto com a gente está a Mirela Irino, que é arquiteta e urbanista, e a engenheira civil, a Camila Maia. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar um pouco sobre como ganhar dinheiro com obras financiadas. Eduardo, se você puder, faça a sua introdução, conta um pouco do seu currículo, como é que você chegou na área. Show de bola. Bom, meu nome é Eduardo Augusto, eu sou daqui de Uberaba, Minas Gerais. Eu tenho uma construtora aqui na cidade e comecei a trabalhar com obras financiadas depois de sair da faculdade e ficar desempregado, né? Passei ali por um período de 2014, era um período turbulento para a construção civil. E aí eu não arrumei emprego na área, né? E decidi abrir a minha empresa. Aí no primeiro ano eu conheci as construções financiadas, entendi como é que funcionava o modelo de negócio. Ali para 2016 eu fiz a minha primeira casa financiada. E aí eu comecei a escalar esse negócio. Para vocês terem ideia, ano passado eu construí mais de 40 casas usando financiamento imobiliário. E depois disso a gente começou a fazer e ensinar isso para o pessoal que me acompanhava nas redes sociais e tudo mais. E hoje eu sou um construtor, investidor e professor nessa área também. Que legal, muito bacana. Parabéns aí pela trilha de empreendedorismo. Obrigado. É isso mesmo. E Edu, formamos juntos, né? Formamos numa É época verdade. um pouquinho apertada aí, a gente sabe, mas agora o mercado mudou, né? Porque, vamos falar assim, outros ares, graças a Deus, voltamos a caminhar e tá bem aquecido, né? Uhum. E a gente sabe que teve algumas mudanças aí nessa parte de financiamento, de obras, né? Principalmente aquela questão da mudança da planilha da Caixa. Conta pra gente um pouquinho o que mudou nessa planilha PFUE. Tá, vamos lá. Tivemos recente, né, duas mudanças principais. Para quem já trabalha com financiamento, já está familiarizado aí com algumas mudanças, né? Mas a principal mudança foi em relação ao que eu brinco, né, de falecimento da planilha PFUE. Planilha PFUE não existe mais. Né? A planilha PFUE que foi feita aí durante anos, mais de 10 anos, fazendo processo de financiamento com a planilha PFUE. E hoje não é feito mais pela planilha PFUE. Foi substituída pela planilha PCI. E essa planilha PCI, ela é bem mais resumida, né? A planilha PFUE, para quem não conhece, né? A planilha de financiamento de unidade isolada. E a planilha PCI, PFUE também é proposta de financiamento de unidade isolada. PCI, proposta de construção individual. Então, que foi a grande mudança de uma planilha para outra, né? Essa nova planilha PCI, ela é realmente um resumo do que vai acontecer nessa construção. A planilha PFUE, ela destrinchava bem mais o nosso orçamento, a nossa proposta. A gente tinha que explicar bem no detalhe quantos metros quadrados de reboco, quantos metros quadrados de alvenaria, quantos metros quadrados de laje. Tinha que detalhar bem mais como é que ia ser essa construção. Já na planilha PCI, não. Veio para simplificar, para facilitar, e hoje é bem tranquilo o preenchimento dela. A PCI, ela pede informações bem superficiais mesmo, né? Quando a gente fala de engenharia, pelo tudo que a gente estuda e realmente tem capacidade de produção, a planilha PCI ela é bem básica mesmo na hora da elaboração, porque ela realmente é uma proposta de construção. E a Caixa, ela não está preocupada se vai ser, a Caixa que é o banco que faz esse financiamento, né, ela não está preocupada se vai ser 100 metros quadrados de reboco ou 125 metros quadrados de reboco. Ela realmente quer olhar o projeto, olhar a planilha, olhar o lote e falar, beleza, essa casa vai ser construída nesse lote e a planilha me conta qual que é o valor que ela vai ser construída. Né? Então, essa foi uma grande mudança que a gente teve aí no mês 6, que movimentou aí, né, para quem trabalha com financiamento, essa mudança. E ainda, eu tenho vários alunos pelo Brasil, né, tem pessoas ainda trabalhando na PFUE, né, já está trabalhando errado, tem que mudar para a planilha PCI. Teve uma outra grande mudança também, que foi em relação às medições. Isso já é para quem já trabalha, que já tem mais experiência, mas eu vou só citar aqui.
como é que funcionava as medições da Caixa, né? A Caixa paga por medições e aí o engenheiro vai na obra, vistoria, vê o que foi feito e aí libera o dinheiro, certo? Uhum. Agora, a forma que a Caixa está tratando, o engenheiro não precisa ir em todas as medições na obra. Ele vai apenas em duas medições, quando a obra atingir 30% e quando atingir 85%. Então, isso ficou bem mais prático, mais rápido do processo de financiamento também. Ajudou nisso, né? Então, a velocidade do recurso, né, de liberação, veio para facilitar bastante também. Então, foi essas grandes duas mudanças aí que a gente teve recente. Legal. Uma pergunta rapidinha, Edu, já que você mencionou isso. Com essa redução de burocracia, quanto tempo leva o processo de financiamento com a Caixa, nessa nova tabela? Então, eu costumo falar que o processo de financiamento não é nem o mais demorado. O que demora mais é a elaboração de projeto, escolha do terreno, o cliente juntar toda a documentação ali para poder aprovar o crédito em si. Esse é o tempo que demora mais. Vamos falar de burocracia. Estando com o projeto pronto, cliente com crédito aprovado, dentro ali de 15 dias, no máximo 20 dias, ele assina o contrato com a Caixa. Aí a gente pega esse contrato, leva no cartório, reconhece firma, já está liberado para construir. Então, o processo burocrático mesmo da Caixa, cara, 20 dias, não é muita coisa. O problema é chegar até aí, entendeu? Esse que é o... É o processo. Deixa eu fazer uma pergunta de leigo, tá? Como eu não sou da área, sou engenheiro agrônomo aqui do grupo. Você mencionou uma coisa que me saiu fora. Você tem o projeto da casa e o terreno, e aí você está vendendo isso para quem vai ser o futuro dono, e aí com isso assinado que você está no dinheiro para construir? Excelente pergunta. Vamos lá. É bacana porque é um negócio que existe há mais de 15 anos e pouca gente conhece ainda. Como é que funciona? O Bruno, você pode falar assim, cara, eu quero ter minha casa própria. Cansei de morar de aluguel, eu pago R$3.000 de aluguel e eu cansei de pagar o aluguel. Beleza. Você tem uma renda, você consegue comprovar essa renda, você tem um nome limpo, pronto, é suficiente para a gente poder aprovar o crédito no seu nome. Vamos falar assim, uma renda hoje de R$15.000, a gente consegue aprovar um financiamento de R$500.000 financiado. Então você, Bruno, consegue escolher o seu terreno e você consegue escolher escolher personalizar toda a sua casa. Escolher o terreno, você está escolhendo a localização, certo? Quer morar dentro de condomínio, fora de condomínio, perto da sua mãe, perto do seu pai, perto da sua família, longe da família, qualquer cidade que você quiser. Primeiro ponto, personalização da localização. Segundo ponto, você pode personalizar a casa do jeito que você quiser. Então eu quero uma casa de 200 metros quadrados, só que eu preciso só de um quarto com suíte e closet. O resto tudo eu quero cozinha e sala e área gourmet e garagem. Pronto. Entendeu? Você pode personalizar totalmente a sua construção. Desde planta, cor, piso, tipo de telhado, tudo totalmente personalizado. Entendeu? Respondendo mais diretamente a sua pergunta. Eu faço o financiamento no seu nome, eu faço o projeto para você e eu construo a casa para você. Entendeu? Entendi. Então, esse formato é assim. Eu faço financiamento no seu nome e construo a casa para você. Explicando de uma outra forma que vai ficar mais fácil de você entender. Por que que existe o financiamento? Porque nem todo mundo tem 500 mil para construir uma casa. Só que tem muita gente que ganha 15 mil reais, só que não tem 500 mil. Certo? Sim. Certo. Então eu consigo pegar o Bruno, que ganha 15 mil reais por mês, que quer ter a casa, só que não tem os 500 mil. Entendi. Então, para você realizar o seu sonho da casa própria, de ter a sua casa, o seu problema é dinheiro. Se você não tem os 500 mil reais, você não tem condições de comprar essa casa, de construir. Então, o financiamento, ele viabiliza isso. Não, eu entendi, achei perfeito. É que quando você começou a falar, quando você é dono de uma construtora, eu achei que você pegava o financiamento, construísse e depois tivesse se preocupar em vender essas unidades, mas não. Dá para fazer também. Ah, legal.
Então vamos tocar. Senão eu vou ficar fazendo pergunta. Dá para fazer assim também. Legal. Bom, gente, só aproveitando, quem quiser fazer perguntas, aqui no cantinho embaixo tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Então, para a gente não correr o risco de perder talvez uma pergunta de vocês aqui no chat, clica aqui nesse balãozinho e faz a pergunta. Aí o Bruno vai responder junto com o Edu no final da live, tá bom? E Edu, me fala uma coisa, construir financiado. É possível meu cliente querer comprar a casa pronta, financiada? Sim, ele pode escolher um imóvel, qualquer imóvel, e comprar ela financiada. E também existe, por exemplo, o Bruno foi lá e construiu essa casa dele de 500 mil reais. E aí você, Mirela, quer comprar essa casa que o Bruno construiu. Ele decidiu mudar de cidade e você quer comprar ela. O Bruno construiu financiado. Você quer comprar o financiado também. Pode. Ah, entendi. Existe um termo que chama interveniente quitante. O que é o interveniente quitante? Esse caso. Que seria esse caso. O Bruno tem um financiamento ativo, você vai fazer um financiamento para quitar o financiamento dele. E se caso, o que a maioria das vezes acontece, é de ter uma valorização imobiliária, né? Porque quando você constrói uma casa, no final dela ela vale mais do que você construiu. Senão não valeria a pena construir casa, né? Então, geralmente é uma valorização aí de 30%. Então o Bruno foi lá e construiu uma casa de 500 mil reais. Com 500 mil, essa casa no final vale 650 mil reais. Você, Mirela, pode comprar essa casa dele, que hoje está pronta, por 650 mil. Ele vai quitar a dívida dele dos 500 mil que ele pegou emprestado e ainda vai lucrar 150 mil reais. Essa é uma forma de ganhar dinheiro com financiamento. Legal. Muito bom, muito bom. A gente começa a pensar algumas coisas. E Edu, Sim, vamos com pensar certeza. assim, que é a dúvida de muita gente, né? Você até já deu uma explanada aí, mas vamos supor, o cliente ele não tem o valor para a entrada do financiamento. Como que é possível fazer a obra? Justamente. Vamos lá. Existem alguns casos que o cliente não precisa ter entrada, tá? Na maioria das vezes precisa, mas existe alguns que não precisam. Primeiro caso que não precisa da entrada é quando o cliente já tem o terreno e esse terreno vale no mínimo 20% do valor total do imóvel. Tá. Por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui do Bruno, né, que a gente já começou a usar ele de exemplo. O Bruno, no caso, ele vai financiar várias casas, ele já está aqui construindo tudo. É o Bruno Agrônomo Construtor. Pois é, tá vendo? Então, por exemplo, o Bruno... Meu som tá bom? O pessoal tá falando que teve uma pessoa que falou que não tá bom. Falando, mas para mim tá legal. Se tiver... para mim também tá bom. Tá, então vamos lá. O Bruno, ele tem um lote que vale 100 mil reais. E ele quer construir essa casa de 500 mil. O valor total da casa vale 500 mil. Então ele vai financiar 400 mil e ele já tem um lote de 100. Terreno mais construção deu 500 mil reais. Por ele já ter esse lote de 100 mil reais, ele não precisa ter entrada. Então eu vou construir uma casa de 400 mil. E aí a casa junto com o terreno vale 500. Isso, exatamente. Essa é então você vai pegar 400 mil reais emprestado e não precisa dar nenhum real de entrada para a construção. Entendeu? Tem um detalhe muito importante que muita gente confunde. Não sei se essa pergunta a gente vai falar ainda, mas já adiantando. Não existe, não é... Essa entrada que a gente fala, ela não vai para a Caixa Econômica Federal. Isso é uma dúvida de muita gente. Eduardo, eu tenho que ter... Vamos supor que você não tivesse o terreno. Os 100 mil reais você teria que dar de entrada, né? Que 20% do valor, 80-20. 20% é entrada, 80% financiado. 100 mil reais é entrada. E aí? Eu dou essa entrada para a Caixa? Para onde que vai esse dinheiro? Essa entrada ela vai ou para pagar o terreno ou para a construção. Entendeu? Entendi. Então eu consigo pegar esse dinheiro de entrada do cliente, começar a obra e depois eu vou usar o recurso financiado para poder continuar e terminar essa construção.
Tá. Entendeu? Então é isso. Existe esse caso, existe algumas outras particularidades, mas é mais complexa para falar aqui hoje. Aham. Envolve, né? Acaba sendo extenso o assunto. Deixa eu só te interromper, desculpa. Você prefere, Eduardo, que eu vou te fazendo as perguntas agora ou que eu deixo elas para o final? Porque tem uma que eu acho que é um pouco relacionada já com o assunto. Você que manda. Por mim, tanto Tá, faz. eu vou deixar para o final, então, tudo. O pessoal vai mandando suas perguntas aí, depois no final eu passo para o Eduardo, tá? Não se desesperem, todas vão ser feitas. Todo mundo vai Ô, aprender a ganhar Edu. dinheiro hoje aqui. Edu, e fala pra gente, qual que é a margem de lucro de uma obra financiada? Excelente pergunta. Aí eu te volto com outra pergunta. Qual que é a margem de lucro de uma obra normal? Depende. Depende. É uma boa balança, né? Porque assim, o que o financiamento faz, né? Voltando naquela questão. O financiamento nada mais é do que viabilizar o recurso para quem não tem o recurso. Mas na hora que chega na obra, é igual outra qualquer. Uhum. Então, se eu cobro 20% de administração em uma obra não financiada, eu posso cobrar 20% na financiada. Só que eu posso ganhar dinheiro fazendo o processo de financiamento, eu posso ganhar dinheiro na parte burocrática, entendeu? Na planilha, eu posso ganhar dinheiro no projeto, tem tudo isso também, entendeu? Uhum. Vai Mas, agregando, né? a parte ali da construção, o que você aplica para uma construção para um cliente que tem o recurso é a mesma coisa para o que vai fazer financiado, entendeu? Agora, Entendi. assim, isso falando de cliente, né? Agora, se você for fazer para construir e vender, aí a margem de lucro é totalmente diferente, né? A gente começa a falar E de seria 30, mais ou menos 35. quanto? Hoje é uma 30, 35. valorização. Depende da cidade, depende da demanda, depende se você acertou no projeto, na qualidade da obra. 30, 35% é tranquilo de atingir. É uma relação de custo-benefício bem ampla aí, né? E assim, vamos supor, por exemplo, eu acho que até surgiu essa pergunta aqui, mas eu já vou adiantar. A gente precisa ter uma construtora para trabalhar com obras financiadas? O que a Caixa ela exige? Vamos lá. Esse processo de financiamento, a própria planilha fala, né? Construção individual. Ela é do cliente. Porque muita gente tá acostumado, principalmente nós, engenheiros, construtores, arquitetos, né? Com empreendimentos. E aí, empreendimentos, se você não tem uma construtora, se você não tem um faturamento fiscal, você não consegue fazer um empreendimento. Um prédio, um conjunto de casas, ou, sei lá, né, apartamentos e tudo mais. Esse modelo de construção, que é o que eu aplico aqui e ensino, ela é construção individual. Então, todo o processo, tudo vai ser feito no nome do cliente. Tá. Em momento nenhum eu vou assinar contrato com a Caixa, em momento nenhum eu tenho uma relação direta com a Caixa. Qual vai ser o meu compromisso? Em que momento que eu estou envolvido no processo? Eu sou o RT da obra, às vezes RT de projeto. E agora, por último, se você, na planilha PCI, né, surgiu agora, se você tem empresa e coloca o seu CNPJ na empresa, na sua construtora, na planilha, a Caixa libera para você incluir uma taxa de BDI de 18%. Entendeu? Então, até a Caixa já prevê que você pode incluir um BDI de 18%. Se você não vou colocar um CNPJ, eu não tenho, não é obrigatório, entendeu? Só se você quiser. O que eu fazia? Na planilha PFUI não tinha isso, não tinha esse campo. O que eu fazia? Eu diluía o meu BDI em todos os itens da planilha, entendeu? Faz todo sentido. Eu diluía em todos os itens. E todo jeito eu ia ganhar dinheiro, eu ia construir, eu ia ser pago de toda forma. Só que hoje existe esse campo, mas ele está limitado a 18%. E a gente sabe que BDI geralmente é mais que 18%. Né? E aí a diferença você pode diluir na planilha. Então não é obrigatório a ter uma empresa, certo? Mas existe essa questão hoje dentro da planilha PCI. Entendeu? Eu até recomendo para quem quiser começar sem empresa, porque daí você começa sem custo fixo, né?
Custo fixo de contador, de Exatamente. aluguel, de água, luz, internet. Então, isso te ajuda a alavancar mais ainda o seu negócio, porque querendo ou não, custo fixo para quem está começando é pesado, né? Então, recomendo começar do zero mesmo. Edu, perdão, você tá exatamente no ponto da pergunta que está aqui, o Rafael já mandou várias vezes, essa pergunta veio do Joel Pacheco, ele está falando, olha, ele não é engenheiro nem é construtor, e se o valor vai direto para a conta do cliente, como que ele faz para receber esse dinheiro? Justamente. No parte dele, né? Aí existe um negócio que se chama contrato. Existe um negócio que se chama contrato. Se você fizer um contrato bem feito, contrata um advogado, cara, se o cliente não te passar o dinheiro, é pior para ele. Entendeu? Eu já construí mais de 200 casas financiadas e eu não tive nenhum problema quanto a isso. Por quê? Contrato me resguardava. O cliente não pagou o dinheiro, não transferiu, multa. Cliente não sei o quê, multa. Juros, entendeu? É contrato. Obrigado. Aí, isso falando de empreita global, né? Quando a gente trabalha por empreita global. Igual eu estou executando uma casa agora por administração. E aí eu tive uma conversa com o cliente. Olha, você quer administrar o dinheiro ou você quer que eu administre o dinheiro para você? Ele, não, eu prefiro administrar. Eu falei, show de bola. Melhor ainda, porque o dinheiro não entra na minha conta. Né? E aí, como é que a gente está fazendo? Eu compro o material, faço tudo, passo para ele fazer o pagamento e ele me deposita a minha administração. Pronto. Entendeu? Já Então, até assim, respondeu a pergunta do Thales, que ele acabou de perguntar exatamente isso. então eu faço dessa forma. Mas funcionaria ao contrário também. Não, apesar de ser administração, eu quero que você administre o dinheiro para mim. Daria certo também. Legal. Edu, eu até vi uma pergunta também logo que a gente iniciou a live. Para o profissional liberal, que nunca trabalhou com obras financiadas e que também não tem muita experiência, como que começa? Como começar nessa área? Não, interessante, porque hoje, como eu trabalho, 100% das minhas obras são financiadas. Eu fico me perguntando como não começar usando financiamento. Porque imagina, você ficar esperando o cliente que tem todo o dinheiro para construir. Quantas pessoas vocês conhecem que tem hoje na conta lá parado, 500 mil, que pode falar assim, eu quero construir uma casa? Dificilmente. É difícil. Exatamente. Agora, ter pessoas que têm 100 mil, com certeza o número é um pouco maior. Ou jeitos de ter 100 mil, ou terrenos que valem 100 mil. Essa pessoa pode ter a mesma casa da pessoa que tem os 500 mil reais. Então, na minha visão, é muito mais difícil você começar sem saber fazer o financiamento do que sabendo fazer financiamento. O financiamento nada mais é do que a antecipação do sonho da casa própria. Vocês três aqui têm casa? Vocês têm casa já? A Camila acho que tem, né? Um apartamento. Tem, também. Pois é. Olha isso. Eu fiz um estudo e 90% das pessoas que eu converso, na verdade é 96% das pessoas que eu converso, não sabe que existe essa modalidade de financiamento, que ela pode construir a casa onde que ela quiser, no valor que ela quiser, totalmente personalizada. 96% das pessoas. E essas pesquisas que eu fiz em campo, foi tudo com engenheiros e arquitetos. Eu fui dar uma palestra uma vez em Brasília, de 120 pessoas, 4 sabia fazer o processo de financiamento e 3 era aluno meu. Então, assim, tudo profissional, engenheiro e arquiteto. E eu fico me perguntando, imagina a quantidade de clientes que não faz a menor ideia que isso existe. Então, sim, Edu, exatamente isso. Eu acho que é o acesso à informação, né? As pessoas, elas, às vezes, não têm esse conhecimento, que às vezes é um processo simples, né? E você, às vezes, com o auxílio de um profissional, você consegue resolver isso. E exatamente nessa captação de clientes, qual que vamos falar assim agora? Né? O Bruno, que é o nosso engenheiro, já se tornou o nosso modelo aqui.
Oficial. Ele vai construir, ele quer captar clientes. Geralmente, qual que é o perfil desses clientes? Camila, perfil de cliente depende. Hoje, até respondendo junto à pergunta da Mirella, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que ganha, tipo, R$ 2.000 e ajudar ela a construir uma casa pelo Casa Verde e Amarela, que a pessoa vai comprar uma casa de R$ 140.000, né, construir uma casa com valor total de 140 mil, e a pessoa vai pagar uma parcela ali de R$ 600, que geralmente é o valor que ela paga de aluguel ou até menos. Aluguel, né? Entendeu? Então, assim, não existe um perfil ideal para o cliente. Não. O Bruno, se ele me falar a realidade dele, eu falo o que encaixa para ele. Se a Mirella me falar a realidade dela, eu falo o que encaixa no perfil dela. Se a Camila me falar, eu consigo falar, entendeu? Então, existe o perfil da pessoa e o que enquadra para essa pessoa. O Bruno ganha R$ 25.000 por mês. Cara, você pode construir uma casa de R$ 1.200.000. Essa casa, depois de pronta, vai valer R$ 1.700.000. Você pode fazer dentro de condomínio, entendeu? Exatamente. Isso acaba atendendo todas as especificações. E as pessoas, às vezes, elas acham que não. Que tem, talvez, vamos falar assim, nós temos que fazer casas assim, assim, assado. Não vou conseguir atender. Não vou nem entrar, porque tem outra pergunta que envolve isso. Casas no modelo X, somente nesse formato. Então, é baseado no perfil de cada um e naquilo que a pessoa consegue estar se enquadrando. Exatamente. E assim, existe o Casa Verde e Amarela, né? Existe a construção popular e construção alto padrão, né? A pessoa, às vezes o engenheiro, às vezes o construtor, né? Ele fica com medo de falar assim, nossa, você só consegue construir uma casa, né? De acordo com a sua renda, com as condições que a gente falou aqui, você só consegue construir uma casa de R$ 140.000. Com medo dessa pessoa ir no concorrente e o concorrente conseguir fazer uma casa de 200 igual esse cliente estava sonhando. Só que não existe isso, porque a condição da pessoa é dela. A renda que ela tem é dela. Não tem como eu aprovar o crédito desse cliente aqui, dar R$ 140.000, ele sair daqui e no outro construtor e aprovar 200 mil. Não existe isso. A condição é uma só e é a do cliente. Então é tudo particular, entendeu? É particular de cada pessoa, a solução é individual, não tem como traçar um padrão, entendeu? Edu, e quando se trata de uma questão, por exemplo, o cliente ele não tem terreno, como que funciona essa questão do financiamento? Aí existe o terreno, aquisição de terreno e construção, né, que é a modalidade que eu mais trabalho aqui, que o cliente pode financiar junto o terreno com a construção. Eu já vi muita gente, né, inclusive quando lança loteamentos, pessoas vão lá e compra terreno parcelado com a loteadora. Vocês já conhecem alguém que fez isso ou já viu falar sobre isso? Pois é, a parcela que essa pessoa vai pagar comprando um terreno com a loteadora, se ela financiasse o terreno e a construção, ela pagaria o mesmo valor. Por quê? Por quê? A loteadora, primeiro, os juros dela é mais alto do que o da Caixa. O indexador, que é a forma de atualização do dinheiro, né? Hoje tem a TR, tem a IPCA, tem poupança. Então, é a forma que o banco atualiza o dinheiro, né? E aí tem N indexadores. O indexador da loteadora é mais alto do que o da Caixa. Os juros é mais alto. Então, o cara começa a pagar uma parcela muito alta. E, além disso, a loteadora não divide em 30 anos igual a Caixa divide. Vai ser em 10, 15 anos. Com isso, com menor prazo, a parcela vai aumentar. Então, a gente consegue apresentar para essas pessoas que conseguem. Cara, você consegue comprar o terreno e construir a casa e pagar como se fosse comprando só um terreno. Entendeu? A única diferença é que você vai estender esse período de pagamento. A única diferença, exatamente. Só que, em contrapartida, tá indo com a casa pronta junto, né? Sim, E você aí já pode vender dinheiro. Aí imagina, hein? Exato. Enquanto isso, ele tá pagando aluguel. Vamos supor, o cara paga R$ 1.000 de aluguel e paga uma parcela de lote de R$ 700.
Se eu virar para ele e falar, cara, você consegue pagar R$ 1.000 de parcela na casa pronta, comprando o terreno. O que é melhor? Sim, 1.000 de aluguel mais 700 do lote. separa, Entendeu? Então, assim, não tem nada que compara com o financiamento. Eu estava estudando esse dia até consórcio. O consórcio também não vale a pena comparado ao financiamento. Porque o consórcio, se você quiser quitar, os juros embutidos, a taxa de administração não tem abatimento. Igual o Bruno construiu usando financiamento e vai vender para a Mirella usando financiamento. Vai sair todos os juros. O Bruno só deve juros do dinheiro que ele está com ele. Enquanto você está com o dinheiro. No momento que você quita o financiamento, elimina todos os juros. Entendeu? Uhum. Sim. E hoje, nossa, bem mais atrativo, né? Sim. E hoje o financiamento está tão atrativo que você for olhar, eu estava fazendo uma simulação esses dias, eu consegui uma taxa de 5,5% ao ano para um cliente no Casa Verde e Amarelo. No SBPE, que é construção de alto padrão, a gente fala de 7,5%. 7,5%, para você ter ideia, dividido por 7,5, dividido por 12 meses, dá 0,62% ao mês. 0,62% ao mês. Cara, hoje tem um aplicativo, eu olho muito isso, né, sobre investimento e tudo mais, fico comparando sempre. Inclusive, a minha casa é financiada, eu pago R$ 900 de parcela e eu moro dentro de condomínio. Olha isso. A minha casa, eu devo R$ 150 mil. Não compensa eu pagar. Se eu pego esse 150 mil, coloca 1%, depois vocês pesquisam, tem um aplicativo que chama Renda Fixa. Renda Fixa. Você consegue achar renda fixa, investimentos de renda fixa, garantido que você vai ganhar no mínimo 10% ao ano, 11%, 12% ao ano. Se eu pegar 150 mil, colocar numa renda fixa, o rendimento, eu pago a minha parcela e sobra dinheiro. É a longo prazo, né? Isso daí. Mensal. Eu acabei caindo aqui, já voltei, tá tudo certo. Um rendimento de 1%, eu pagando 0,62 no financiamento, eu estou ganhando 3,3 ao mês ainda. Entendeu? E o vale Edu, muito a pena. E quem, por exemplo, eu já estou numa parcela de uma construtora aí de um lote. Ele consegue quitar o que falta e deixar de pagar esse juros depois que você fez o contrato, normalmente você está preso. Para quem está escutando essa live agora, consegue sair dessa pegadinha e fazer a sua casa ou não? Agora que começou, vai ter que ir até o final. Aí é aquela famosa depende. Depende do contrato, né? Se o cara... Não, é o seguinte, é simples de resolver. Se o cara comprou o lote, você perguntou de lote, né? Se o cara comprou o lote parcelado com a loteadora, excelente. Show de bola, a Caixa quita o que ele deve para a loteadora e aí ele ainda usa o que ele já pagou de entrada, né? Igual eu expliquei a questão do terreno. Bom demais. O problema é quando a loteadora trabalha na parte de alienação fiduciária. O que é alienação fiduciária? Ela financia para o cliente e registra esse financiamento em cartório na escritura daquele terreno. E aí a Caixa não aceita terreno financiado como garantia de outro financiamento. Entendeu? Então, nesse caso não dá certo. O cliente vai ter que quitar o terreno e aí fazer um financiamento de construção em cima do terreno que ele acabou de quitar. Entendeu? Se for parcelado, é o melhor cenário. Aí dá certo. E, Edu, assim, a gente está falando de construção, né? E, por exemplo, eu consigo fazer uma reforma financiada? Reforma financiada é possível também, tá? Desde que o imóvel esteja quitado, a gente consegue levantar um recurso de até 60% da avaliação desse imóvel. Então, um imóvel de R$500 mil, por exemplo, a gente consegue levantar 300 mil para fazer a reforma. E não só reforma, ampliação, né? Porque tem diferença de reforma e ampliação. A
gente consegue aumentar a área quadrada, a gente consegue fazer uma varanda, fazer uma garagem, fazer área gourmet, né? Aumentar a área quadrada e reformar a casa. Eu quero trocar o piso, eu quero fazer a pintura, quero quebrar uma parede, fazer uma janela. Reforma em ampliação, a gente consegue até 60% do valor do imóvel, entendeu? Mas o imóvel precisa estar quitado. Porque muitas vezes a gente acha que é só construção, né? Então vale também para reformas. Vale também para reforma. Legal, muito bom. Edu, e sobre sistemas construtivos? Hoje em dia a gente sabe que a gente tem várias modalidades, né, para construção. E quais são esses que são aceitos, né, para essa modalidade de financiamento? Show. Hoje a Caixa, ela financia qualquer sistema construtivo que tenha norma. Parede de concreto, steel framing, wood framing, alvenaria estrutural, convencional também, né? Tudo isso é financiado, entendeu? A gente consegue financiar. E aí vem surgindo alguns métodos inovadores, no sentido de, eu quero fazer parede de isopor, forma de isopor, parede de concreto, né? Tem construtora, tem pessoas já fazendo esse sistema construtivo, que é forma de isopor, eu não sei bem o nome. Paredes monolíticas, tem vários nomes aí. Isso, é o sistema de EPS, né? EPS, exatamente. Então, assim, tem vários... Dentro do EPS tem várias formas também. Tem o EPS que ele é rebocado, né, com tela, tem o EPS que tem malha e concreto por dentro, então tem vários... O que acontece? Existe um documento que essa empresa que inventou esse sistema inovador precisa gerar, que é o DATEC, né, que é um certificado, né, que uma empresa vai lá e faz uma certificação que dá a garantia que esse método construtivo realmente é legal, que ele tem a capacidade de suportar uma construção que vai durar, sei lá, no mínimo 30, 50 anos, e aí vai fazer esse laudo, e aí com isso a Caixa libera, entendeu? Então, ou precisa ter o normativo, normas, ou com esse laudo também dá certo fazer o processo de financiamento. Entendeu? Tudo Muito isso bom. funciona. Mas pelo menos é um pouco abre mais mais burocrático esses possibilidades, inovadores. né? Sim. Sim. Mas pelo menos a gente abre um pouco mais de possibilidades, né, Edu? Trazer outras modalidades de construção. Sim. Isso ajuda bastante. Hoje, assim, os mais famosos, né? Steel framing, casa de madeira, parede de concreto, isso aí faz muito tranquilo. É muito tranquilo de fazer. Entendeu? Até mesmo pensando na sustentabilidade, são obras muito mais rápidas, né? São obras secas, não gera tanto resíduo como uma construção convencional, né? E até mesmo o tempo de obra é muito mais rápido do que uma construção convencional, né? Então é bem legal a gente ter essas possibilidades. Justamente. Então é possível sim. E está começando a praticar, entendeu? Aqui na cidade eu já comecei a ver casas financiadas, eu vi uma de steel framing, vi uma de madeira também, está começando. Isso é muito bom. Show. E Edu, tem uma pergunta aqui do Matheus, que eu ia já perguntar sobre, né, se é possível comprar um terreno e construir financiado. Mas ele pergunta, é possível fazer a aprovação do financiamento, né, que é a compra do terreno mais a construção de um loteamento que ainda será entregue pela loteadora? Curioso, né? Não entendi direito a pergunta. O terreno Eu ainda acho que vai ser entregue pela loteadora, certo? Eu acho que é nesse sentido. Entendi. Bom, a gente só consegue financiar um imóvel, né, um terreno, quando ele tem matrícula individualizada. Tá. Entendeu? Então, se tem matrícula individualizada, pode ser feito o financiamento. Aí a gente tem as questões ali da infraestrutura urbana. Esgoto, elétrica, ligação de água, pluvial, tal. O que acontece? A Caixa libera financiamento, mesmo que não tenha toda a infraestrutura. A rua não é pavimentada? Libera? Libera. O loteamento não tem esgoto? Libera? Libera. Loteamento não tem ligação de água? Libera? Libera.
O loteamento não tem energia, aí não libera. Se tiver energia, se tiver matrícula individualizada, a gente consegue fazer o financiamento. Só que eu preciso dar uma solução para cada um desses problemas. Para o esgoto, né, esgotamento sanitário, eu posso fazer uma fossa e sumidouro. Para a água, eu posso fazer um poço artesiano, fazer outorga e tudo mais. Entendeu? Então, se a via pública não tem, eu tenho que dar uma solução para isso. Energia não tem jeito, tem que ter. Entendeu? Acabou respondendo a pergunta aí do Matheus. Ô, Bruno, eu acho que a gente talvez já pode passar, né, para o pessoal. Tem bastante pergunta aí. Não sei se Já temos sim, podemos sim. Eu tinha visto... Tem muita pergunta que já foi respondida nesse lance dos financiamentos, mas tem um aqui que o rapaz está perguntando de novo, né? Se ele pode financiar. É o Adonias de Queiroz. Eu posso financiar o terreno mais a construção. Aí ele usou uma sigla que eu não sei o que é, SBPE, para vender e obter lucro, levando em conta que eu fiz um estudo de viabilidade da minha região. E mesmo se eu demorar um pouco para vender depois de pronta, se mesmo assim compensaria fazer um financiamento. Ele está assumindo risco, né? Ele está pegando dinheiro, comprando terreno, construindo a casa, fez um estudo ali de viabilidade da região e vai vender depois. Acho que a dúvida dele é se o juros que ele vai pagar em cima da margem que ele vai ganhar, se ainda compensa ou não. Vê se eu entendi a pergunta, se é isso. Ele vai pegar um financiamento SBPE, certo? Isso. SBPE, falando Casa Verde e Amarela, SBPE explica melhor, né? Existe o Casa Verde e Amarela, que toda cidade tem um teto, né? Aqui em Uberaba 130 mil, acho que Ribeirão é uns 230 mil reais, que são, que tem incentivo do governo. Por exemplo, taxa de juros mais baixa e tem subsídio, né? Subsídio até de 21 mil reais aí, que o governo dá de ajuda mesmo para a galera sair do aluguel e ter a casa própria. Esse é o Casa Verde e Amarela. O SBPE é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, que aí libera para imóveis de, sei lá, eu já vi financiamento de 3 milhões de reais, né? Imóveis de altíssimo padrão mesmo para fazer, com taxa de juros de 7,5%, 8%. Só explicando para, às vezes, ver essas palavras e não entende, né? Então, vê se eu entendi, ele pegou um financiamento SBPE e está querendo financiar a construção e no final vender, é isso? Ele vai comprar o terreno, vai financiar a construção, diz ele que já fez um estudo de viabilidade daquela região onde ele estaria investindo, mas se demorar um pouco para ele conseguir efetuar essa venda, aí ele não colocou tempo, né? Mas se mesmo assim seria viável ou não. Show. Então, inclusive, eu estava numa ligação de 1 hora e 15 minutos, alguns minutos atrás. Um amigo meu lá de Rondônia, esqueci o nome da cidade agora, ele tem 700 mil reais lá na mão para construir uma casa. E eu mostrei para ele com números que é mais vantagem ele construir 2 casas usando o financiamento e o mesmo recurso dele para poder construir e vender. E vai construir a mesma casa. Entendeu? Porque hoje, o financiamento, ele te empresta um recurso, você vai pagar um juros por isso, né? 7,5%, 7%, 8%. E no momento da quitação desse imóvel, você elimina todos os juros futuros. Não existe juros futuro, né? No momento que você finalizou a construção e você vender, você quita para frente. Então, é totalmente viável. Entendeu? É totalmente viável. Existe um termo que é exposição de caixa. Quando eu construo uma casa de 700 mil reais, eu estou tendo uma exposição de caixa de 700 mil reais do meu caixa. Quando eu construo 2 casas de 700 mil reais, usando 50% de financiamento, eu vou ter 350 mil reais de exposição de caixa em cada obra. Só que concorda comigo que com o mesmo recurso que eu tenho, 700 mil reais, eu vou ter o dobro de lucratividade? Sim. Porque ao invés de fazer uma casa, eu vou fazer 2. Sim. Então, se você consegue construir uma casa de 700 e vender por 900, você, ao invés de ter um lucro de 200 mil reais no final, você vai ter um lucro de 400 mil reais.
Sim, o que você vai perder por causa dos juros é muito pouco. Muito pouco, Uhum. entendeu? É muito pouco. Então, viabiliza totalmente o negócio por conta disso. Porque você não tem esse recurso. Então, vai te ajudar nessa injeção, mesmo que você pague ali, sei lá, 20 mil reais de taxas, de juros, alguma coisa nesse sentido, mas vai valer a pena por conta do montante. Entendeu? E aí, por exemplo, eu demorei 1 ano para poder vender a casa. Beleza, nesse 1 ano, ela teve a valorização imediata, que geralmente é de 30%, né? E nesse 1 ano, com certeza, valorizou no mínimo a taxa de juros que você pagou, mais 7%, que aí já abate o que você teve de custo ali de taxas. Então, eu vou tentar ser um pouquinho mais rápido para a gente conseguir ver se explanar todas as perguntas. Essa eu acho que você já fez, foi o pessoal perguntando lá como começar, acho que é uma das maiores dúvidas para nós, é o que você falou, hoje em dia é difícil pensar em como não usar, né? Fazer de qualquer outra forma que não seja usando. E como você mesmo disse, o processo tá mais facilitado hoje. Aí tem uma pergunta bem legal aqui do Fernando Junqueira, que é depois da medição, depois que você falou que são só 2 agora, né? 30% e 85%, se eu não estou enganado. Quanto tempo, qual que é o prazo para o pagamento dessa medição? Vamos lá, existe 2 coisas que tem que pagar durante a obra, tá? Prestação, o cliente só vai pagar depois que a casa for averbada. Então, nesse exemplo aí de pegar 500 mil reais emprestado, você vai pagar uma prestação na faixa aí de 3.500 reais. Certo? Prestação. Durante a obra, existe 2 custos. Medição e juros de obra. Medição, SBPE, é R$400 por medição. Então, você pediu uma medição, R$400. Medição é pagamento. A Caixa fez um pagamento para você, você paga R$400. Você fez 10 medições, você vai ter um custo ali de R$4.000. Pronto. Juros de obra. Como é que funciona os juros de obra? Juros de obra é um pouquinho mais complexo de entender, mas eu vou conseguir resumir aqui para vocês. Vamos lá, lembra que eu falei da taxa de 7,5% ao ano? Dividi por 12 e encontrei 0,62%, uma taxa de 0,62% ao mês, né? Menos de 1% ao mês. Pois é, você vai pagar essa taxa de juros multiplicado pelo dinheiro que você já pegou emprestado até aquele momento. Então, no primeiro mês, você foi lá e pegou 50 mil na primeira medição. 50 mil multiplicado por 0,62. No outro mês, você pegou mais 50 mil. Aí é acumulativo. Então, você tem 100 mil reais emprestado. 50 no primeiro mês, 50 no segundo. 100 mil vezes 62,62. E assim vai indo até o final da obra. Nunca vai acontecer do cliente, né, ou você que está fazendo financiamento, pagar uma evolução de obra, um juros de obra maior do que a prestação. Não tem jeito. Porque a prestação, ela, além de considerar os juros, ela ainda considera a parte de amortização. Então, esse valor por mês, né, por medição, por juros de obra, nunca vai ultrapassar a prestação. Entendeu? Mas eu acho que a pergunta foi mais do outro lado. Por exemplo, digamos que você está construindo, e aí eu te contratei. Depois que mediu, quanto tempo a Caixa demora para liberar o dinheiro para a gente continuar a próxima etapa? Ou já libera tudo de uma vez só? 7 dias libera aquela etapa. Entendeu? A gente, na PCI, a gente faz um cronograma. Tem lá um cronograma físico-financeiro. Na primeira etapa eu quero receber 10%. Se você fez um financiamento de 400 mil reais, você vai receber próximo de 40 mil reais. Entendeu? E assim, sucessivamente. Você pode diluir esse cronograma em 10, 12 parcelas, conforme a sua necessidade. Entendeu? E aí você vai recebendo, geralmente, 7 dias. O engenheiro foi lá, fez a medição 7 dias. Agora, com essa forma de medição que o engenheiro não precisa ir, geralmente 2 dias úteis aí, o dinheiro é liberado na conta. Legal. Depois nós temos 2 perguntas do Joel Pacheco e da Silvana, que eu acho que são bem similares. Foi uma que eu já até te passei. Como que eu cobro se eu não sou engenheiro nem construtor? E aí depois a Silvana fala, tá, mas se o dinheiro é do cliente, como funciona você como executor? Aí, de novo, só reforçando,
faça um contrato bem feito, contrate um advogado, garanta a sua parte que você vai receber, e se não te pagarem, você ainda recebe um jurinhos extra em cima disso. Aí tem uma outra pergunta, falando, se for para financiar uma casa com sistema construtivo de tijolo ecológico, libera ou não libera? Se tiver o Datec, sim. Se tiver o Datec, libera. Se tiver o certificado lá, o laudo, sim. Se não, não libera. E aí tem uma pessoa perguntando do Estúdio 9 de arquitetos, qual o passo a passo quando um cliente nos procura para fazer um projeto e informa que vai fazer o funcionamento? Como funciona o nosso pagamento? De novo é o contrato, né? O projeto, geralmente eu cobro por fora, tá? Por quê? Eu explico para o cliente que, porque geralmente 98% dos clientes, eles querem construir uma casa maior do que a condição dele suporta. Então, se o cliente consegue uma casa de um financiamento de R$500 mil, ele tem a expectativa de construir uma de 700. Então, geralmente, a gente usa 100% do financiamento para a construção. E eu falo para o cliente pagar o projeto por fora. Entendeu? Então, essa parte de projeto é separado. Então, aí é combinado normal. Igual uma construção normal. Sim, normalmente é porcentagem, o valor por metro, né? Ou por metro, ou porcentagem, ou por hora. Depende da galera aí que trabalha com o projeto. E aí, de novo, uma pessoa pergunta, de novo não, né? Perguntando, a gente está falando do financiamento da Caixa, mas como seria em outros bancos? Tem alguma outra opção que seria melhor, igual? Então, hoje não existe nenhum banco que faz financiamento de construção. O que chega mais perto é o Bradesco. Como é que funciona no Bradesco? Você precisa ter o terreno, você precisa começar a construção. Quando você atingir 30% da obra, o Bradesco te ajuda a concluir essa obra. Entendeu? Então ele vai entrar com 70% ali do recurso, do valor da obra. Né? Então a Caixa não, a Caixa ela financia o terreno, a construção, reforma, financia tudo. A Caixa é brasileira. Justamente. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntas? Eu vou lhes pedir a todos desculpas, mas a gente está quase terminando. Fala. Tem uma última pergunta aqui no chat, que é do JK Engenharia SP. Ele falou assim, uma casa de 650 mil, o terreno custa 170 mil e o custo da obra 300 mil. Então, somando um total de 470 mil, a tabela PCI, qual valor posso usar? Peraí, o que foi esse 650 que ele falou que eu não entendi? Então ele falou que uma casa de uma casa de 650 mil. O terreno custou 170. Certo. E o custo da obra, 300 mil. Então, somando um total de 470 mil. Então, né, o que foi utilizado da obra de 300 mil e mais o terreno de 170. Certo. A tabela PCI, qual valor posso usar? Então, de onde vem essa diferença aí de 650 para 470? Dá 180 mil reais. Esse é o X da questão, para mim entender. Esperar ele responder aí para a gente, né? Dos 650, a diferença para os 470 mil. Enquanto ele responde, o valor que a gente coloca na PCI é o valor total de construção. Então, eu vou colocar todo o custo de material, todo o custo de mão de obra e o custo de gestão também. Entendeu? Então, se eu vou gastar 500 mil reais na obra, gestão, material e mão de obra, é 500 mil reais. Se vai ser 600 mil, é 600 mil. Então, eu coloco na planilha o valor total. Às vezes, ele está imaginando, porque muita gente confunde. Colocar na planilha apenas os 80% já, né? Porque tem aquele negócio dos 80% financiado, 20% de entrada. Não. Você vai preencher como se fosse o valor total mesmo. 100%. Não considera 100%.
A diferença seria o lucro na venda. Esse 180 seria o lucro dele. Ah, entendi. Então, ele está usando ali 300 mil de construção mesmo, 170 do lote, então você vai preencher com 300 mil, entendeu? Não é, a gente não coloca valorização nesse momento. Valorização é lá no final, na hora que você for vender essa casa. E aí, na venda, não é a PCI que a gente usa, tá? É uma outra planilha que a gente faz só para, como se fosse um laudozinho ali com um valor de imóvel. Aí o engenheiro vai lá, faz a avaliação e ele vai chegar nesse valor de venda nosso aqui, entendeu? Não tem que fazer isso. Senhores, muito obrigado pela apresentação. Eduardo, muito obrigado por responder todas as perguntas. Quem não teve a sua resposta, manda um direct no @Eduardo Augusto, engenheiro na Engie, Eduardo Augusto. E aí, se ele tiver um tempão, ele te responde. Tem muita pergunta legal ainda, mas infelizmente a gente tem 1 minuto para a live acabar. Então, últimas considerações, por favor. Posso falar? Por favor. Pode falar, Edu. Queria agradecer pelo convite, foi muito legal, gostei demais, muitas perguntas interessantes aí. Pode me chamar que eu vou participar mais vezes aqui, beleza? Eu acho que a gente precisa, porque cobrou bastante coisa. Se alguém gostou aí, quiser saber mais, só me acompanhar lá no Instagram, @EngeEduardoAugusto, que eu falo sobre financiamento só todo dia. E aí, ó, a live vai ficar salva, a gente vai deixar a live salva, quem tiver dúvida também manda. E Edu, obrigada pela presença, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Imagina, valeu, eu que agradeço, Edu, gente. muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempinho pra gente. Obrigado. Foi ótimo. Muito bom, que prazer vocês te conhecer. Prazerão, gente. Valeu demais. Grande abraço, Bruno, Mirella, Camila. Grande abraço. Obrigada, gente. Tchau, Todo tchau. mundo aí que não... Tchau, tchau. Boa noite. Quem não Tchau, faz parte gente. Boa noite. Vem pra Real, pessoal. Isso, vem pra Real. Oi. É isso aí. A sala foi invadida. O Edu tem que vir para Ribeirão para começar a fazer casa aqui com a gente. Então tá Verdade. tudo certo. Exato. Verdade. Bora organizar isso aí. Bora. Fechado. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.